Olá pessoal, mais uma aula de Direito Internacional Público. Iremos falar agora sobre os tratados internacionais. Primeiro ponto que nós devemos falar, pessoal, é que para firmar um tratado deve ter consentimento dos países. Nós falamos na aula passada que o tratado celebrado pelo presidente da República, no caso do Brasil, como chefe de Estado, ele terá que passar pelo referendo do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1, que diz: é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E aí, pessoal, a classificação dos tratados, nós falamos também em outras aulas, que eles se dividem de acordo com alguns critérios. Então, segundo a aplicação no tempo, ele pode ser estático ou dinâmico, pessoal. O que é o tratado estático? É aquele que, uma vez firmado, ele não precisa de alteração. Ou então ele não vai sendo cumprido, não vai sendo cumpridas determinadas etapas ao longo dos anos desse tratado. Um exemplo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não precisa de alterar, porque os direitos humanos permanecem os mesmos daqueles de antigamente, pessoal. Salvo alguma atualização, mas não há cumprimento de etapas que vão ser ultrapassadas. Não, direitos humanos sempre será direitos humanos que devem ser respeitados. O princípio da dignidade da pessoa humana é algo universal. E os tratados também, dentro da classificação da aplicação no tempo, pode ser dinâmico, pessoal. O que é o tratado dinâmico? É aquele que, por exemplo, vai trazer um cronograma de aplicação. Protocolo de Kyoto, nos próximos 10 anos, um exemplo, vai ter que deixar de poluir tantos %. E uma vez deixado aquilo, já foi cumprida aquela disposição, então o tratado já está sepultado nessa parte. Então é um tratado dinâmico. É um exemplo, o protocolo de Kyoto. Segundo a aplicação no espaço, pessoal, ele pode ser absoluto, vai ser aplicado para todos os países, indistintamente, ou ele pode ser relativo, vai aplicar só na Amazônia, só para a Amazônia, só para aquela região amazônica. Então, o tratado pode ser também no espaço relativo. Tratado também pode ser, em relação à possibilidade de participação, fechado ou aberto. Sendo fechado, nenhum outro país, uma vez firmado esse tratado, poderá ingressar nele. E sendo aberto, qualquer outro país, mesmo não tendo participado das tratativas iniciais, poderá participar futuramente desse tratado. E aí, esse tratado aberto pode ser limitado ou não. Limitado, o país que quiser aderir futuramente vai ter que atender determinadas condicionantes. Ou ele ser ilimitado, qualquer país que quiser aderir futuramente poderá aderir. O processo de elaboração dos tratados, pessoal, nós já falamos, precisa de um representante estatal requerer, ou chefe de Estado, ou chefe de Estado, né? ou o Ministério das Relações Exteriores, o agente diplomático, as delegações nacionais, poderão requerer, pessoal, que se faça um tratado. Ou a figura do plenipotenciário, que nós falamos também, que ele tem a carta de poderes dada pelo chefe de Estado para firmar um tratado. E as negociações, elas se iniciam, pessoal, com o encaminhamento de um ofício, depois vai ser marcado um local para um debate, e vai ser escolhido um idioma, pode ser o idioma dos países que forem membros, poderá adotar o inglês, o francês, e aí vai ser assinado esse tratado, vai ter uma adesão a esse tratado, também poderá, pessoal, ter uma denúncia depois desse tratado. O que é a denúncia a um tratado? Eu estou informando uma irregularidade. Não, Rodrigo, não, você não é uma irregularidade, não. É o seguinte, uma vez firmado um tratado, o país pode desistir e querer sair. Então, ele vai denunciar o tratado, ele vai pedir a sua retirada do tratado. Nessa assinatura também, pessoal, os países podem estabelecer reservas. Nessa parte do tratado eu não quero aderir, então pode estabelecer também reservas.
E a extinção do tratado, pessoal? Como que se dá a extinção de um tratado? Primeiro, uma condição resolutiva. Pode ser que coloca prazo no tratado, uma vez esgotado o prazo, o tratado está extinto. A denúncia, que é o pedido de retirada de um tratado, também pode extinguir um tratado. Imagina um tratado que só tenha duas partes, dois países. Se um pedir para sair, não vai existir mais este tratado. Um distrato entre os países, a perda do objeto, um tratado posterior que trate dos mesmos objetos do tratado anterior, mas de forma diferente, e fala que esse novo tratado é que prevalecerá. Então, vai extinguir o tratado anterior. Interessante, pessoal, nós verificarmos também que uma vez o tratado ingressado na ordem interna, jurídica interna brasileira, qual é o status constitucional, normativo de um tratado? E aí a gente tem que se remeter né, ao artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os tratados eles têm status de lei ordinária no país. No entanto, pessoal, o artigo 5º, parágrafo 2º, que foi acrescentado aí, artigo 5º, né, parágrafo 2º, vai falar o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então é interessante você saber, pessoal, que esses tratados internacionais, eles ingressam na ordem interna, pessoal. Se eles forem de direitos humanos, eles ingressam na ordem interna como uma norma supralegal e não uma lei ordinária. Rodrigo, como assim norma supralegal? Eu não estou entendendo muito bem. O que é uma norma supralegal? Pessoal, teve um julgamento do Supremo que veio dizer o seguinte: olha, em regra, os tratados internacionais firmados pelo Brasil, eles ingressam na ordem interna como lei ordinária. Tem um julgado do Supremo que decidiu isso, que é a ADI 1480. ADI 1480 do ministro Celso de Mello. E teve um recurso extraordinário, 80004, do ministro... teve um recurso, o recurso extraordinário 80004 de Sergipe, não me recordo agora o ministro, que decidiu que tem status de norma ordinária, lei ordinária. No entanto, pessoal, teve um julgamento sobre um decreto 911, que trata da alienação fiduciária em garantia, e nesse decreto falava o seguinte: olha, cabe a prisão civil do depositário infiel. Então, como é que funcionava? Olha, o banco vende um carro, o comprador não pagava esse financiamento, o banco ajuizava uma ação de busca e apreensão desse veículo. E aí, pessoal, se essa ação de busca e apreensão não localizasse esse veículo, a ação era convertida em depósito. E aí o depósito, pessoal, o comprador era tido como depositário. E se ele não entregou o carro e não estava com o carro, ele era tido como depositário infiel. E cabe prisão do depositário infiel. Mas aí veio o Pacto de São José da Costa Rica e falou: ó, não cabe prisão do depositário infiel, somente prisão para o devedor de alimentos. E aí começou a celeuma, e isso chegou ao Supremo. Esse Pacto de São José da Costa Rica está correto ou não? E aí chegou ao Supremo um recurso extraordinário 466343 de São Paulo, que 466341 de São Paulo, que decidiu por 5-4, pessoal, que todos os tratados que ingressem na ordem jurídica nacional e tenham conteúdo de direitos humanos são considerados como norma supralegal. O que é norma supralegal? Abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Então, esse julgado, pessoal, foi importantíssimo para dizer das normas supralegais. E o relator foi o ministro Gilmar Mendes, que trouxe essa ideia. E, além disso, pessoal, o parágrafo 3º
do artigo 5º da Constituição foi alterado, né, foi incluído pela emenda 45 de 2004 e trouxe, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 de votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, os tratados de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emendas serão norma constitucional. Então, olha que importante, pessoal, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º da Constituição. Bem importante. Então, pessoal, todos os tratados de direitos humanos que não forem aprovados com quórum de emenda vão seguir o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. São normas supralegais. E os tratados de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda serão norma constitucional nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Muito importante você estudar isso, pessoal, porque isso tem caído muito em concurso público. E aí você pode estar se perguntando, Rodrigo, só o Estado, então, pode firmar tratados? Não, pessoal. As organizações internacionais intergovernamentais, como a ONU, Organização das Nações Unidas, União Europeia, também poderão firmar tratados, pessoal. E quem é o representante maior dessa organização habilitado para firmar esse tratado? É o secretário-geral. O atual secretário-geral da ONU é um português, Guterres, que ele está habilitado para firmar vários tratados. E a ONU firma tratados, pessoal, com certeza, principalmente de direitos humanos, segurança, né, internacional. E é interessante você saber também, pessoal, que algumas entidades, organizações não governamentais, não são consideradas pessoas habilitadas a firmar tratados. Exemplo, Cruz Vermelha, Greenpeace, são organizações não internacionais. Então, somente as organizações internacionais intergovernamentais. Por que intergovernamentais? Relacionadas ao governo, representantes dos estados. Essas organizações que terão possibilidade de firmar tratados. E como a gente sabe, pessoal, que um ente é considerado um Estado para a ordem internacional? 3 elementos importantíssimos que você aprendeu lá na Teoria Geral do Estado. Primeiro, um território, tem que ter um território, tem que ter um governo soberano e tem que ter um povo. Ah, Rodrigo, então tem povos que não têm território, não é considerado um Estado? Sim. Por muitos anos, né, a Palestina não foi considerada um Estado porque não tinha território próprio. Aquela briga com Israel de anos e anos, uma origem histórica, bíblica, né, dessa briga entre Israel e Palestina, judeus e palestinos. Então isso vem desde a Bíblia. Ah, era considerado Estado, poderia firmar tratado a Palestina? Não. Mas se tem território, é considerado Estado. E qual é a diferença entre povo, população e nação, pessoal? Povo, você tem um vínculo jurídico com um determinado Estado. Então você é nacional, nasceu no Brasil, você é brasileiro nato. Isso é o povo, você tem uma identidade, uma característica nacional, um documento nacional. População é critério demográfico. Quantas pessoas moram no Brasil? Não quer dizer que são todas brasileiras. Não quer dizer que são todos brasileiros natos. Pode ser que tenha americano, argentino, espanhol. Isso é população. Qual o número de pessoas que moram no país? E nação? Qual a diferença de nação, pessoal, para população e povo? Nação, pode ter nação rubro-negra, a nação de um presidente da república, nação botafoguense, nação vascaína, nação tricolor, que é um grupo de pessoas unidos por um objetivo único, uma ideologia única, mas que não estão ligados a um Estado, não necessariamente. Pode ter uma nação rubro-negra na Espanha, uma nação rubro-negra nos Estados Unidos. Ah, professor, não estou gostando desse negócio de nação rubro-negra, não, que eu sou botafoguense. Mas, gente, é a maior torcida do país, a gente tem que ter consciência disso, por favor. Eu sou flamenguista e nós estamos aí na alta, ganhando todos os títulos. Fique calmo, muita calma nessa hora. Então, é a diferença entre povo, população e nação.
Interessante você também saber, pessoal, que pode ter o reconhecimento da sua existência. Ah, o Vaticano é considerado um Estado, pode firmar um tratado, pessoal. Olha que interessante. Quando nós falamos da concordata, nós falamos lá atrás. A concordata, pessoal, anote aí que nós vamos colocar o conceito da concordata. É interessante, o Vaticano pode firmar um tratado ou não? Sim ou não, pessoal? Olha o que diz a concordata. A concordata é sempre um tratado bilateral, em que uma das partes é a Santa Sé e a outra é um Estado, com a finalidade de divulgar a religião católica naquele território, por meio de organização de cultos e missões apostólicas. Então, a concordata é um tratado firmado pela Santa Sé. Então, é reconhecido como um Estado, a Santa Sé. Olha que interessante, pessoal. Organizações internacionais também podem celebrar tratados, como nós já falamos. É importante você saber também, pessoal, que muitos tratados, pessoal, são firmados na ordem jurídica internacional em pé de igualdade em todos os países. Então, tem igualdade jurídica nos signatários. Não tem um país maior do que outro, porque tem que ter consenso, pessoal. E é interessante que nós podemos agora ingressar em alguns direitos fundamentais na ordem jurídica internacional. Quais são os direitos fundamentais na ordem jurídica internacional? Primeiro, pessoal, cada Estado tem o exercício da sua jurisdição em seu território. Mas, Rodrigo, então como é que funciona o Tribunal Penal Internacional, previsto no artigo 5º, parágrafo 4º, que fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Olha, já caiu isso em prova de concurso. O Tribunal Penal Internacional, pessoal, é uma jurisdição em nosso território, porque o Brasil aderiu ao Tratado de Roma. Então, o Tribunal Penal Internacional, apesar dele ter um caráter internacional, mas é jurisdição também brasileira, o TPI, Tribunal Penal Internacional. Inclusive, cabe uma monografia belíssima sobre a atuação do TPI, como funciona, né, a sua atuação, ou como funciona o Conselho de Segurança da ONU, nessas guerras civis da Síria, né, do Irã, como é que funciona, pessoal? Então você pode fazer uma monografia nesse tema. Então, o direito fundamental dos Estados na ordem jurídica internacional: primeiro, exercício de jurisdição no seu território. Segundo, igualdade jurídica perante outros Estados. Não há um país melhor do que o outro. Ah, Rodrigo, mas tem país de primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. Isso é questão econômica, mas juridicamente, no direito internacional, todos os países são iguais, somos semelhantes entre si, pessoal. Independência em relação aos demais estados. Então, cada estado tem autonomia, pode fazer sua ordem jurídica interna, soberania. Utilização, pessoal, da liberdade no comércio internacional. Então, os países são livres para negociar, são livres para transacionar. Então, são direitos fundamentais dos Estados. Legítima defesa, pessoal. Em regra, não pode se desencadear uma guerra, isso é contra os princípios de direito, né, da dignidade da pessoa humana, isso vai contra toda a humanidade, os direitos humanos. Mas e a legítima defesa? Se você for atacado, você tem esse direito fundamental de se defender. Então, é um direito fundamental na ordem jurídica internacional. Interessante, pessoal, nós falamos agora um pouco sobre as organizações internacionais intergovernamentais que também podem firmar tratados, e nós vamos falar isso na próxima aula. Então, tire as suas dúvidas, pesquise aí, vai pesquisando sobre os tratados, vários que já foram aderidos pelo Brasil, que nós provavelmente vamos passar uma atividade avaliativa para vocês sobre tratados internacionais e como que eles foram trazidos para a ordem jurídica brasileira. Então, fique atento aí, que o direito internacional continua na próxima aula sobre tratados e outros temas mais importantes para a ordem jurídica internacional. Se liga aí. Muito obrigado pela sua participação. Podem mandar e-mail para professor.rodrigoreis@gmail.com ou no meu WhatsApp, que vocês já têm.
Eu vou colocar os materiais lá também no portal do aluno para que vocês tenham acesso a toda essa doutrina que estamos falando. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Vejo vocês até lá.